Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos Quinta-feira do Corpo de Deus e fazemos esta transmissão lembrando dos nossos doentes e muitos que estão neste momento a precisar da bênção do Santíssimo Sacramento, da bênção de Deus. Uma grande festa, talvez a mais importante da Igreja depois da ressurreição de Cristo. A Quinta-feira do Corpo de Deus celebra-se na Igreja desde o princípio, porque na Quinta-feira Santa, como estamos na Semana Santa, muitas vezes não valorizamos o suficiente a instituição da Eucaristia, e por isso a Igreja tem este dia de Quinta-feira do Corpo de Deus para lembrar e para celebrar, para nos chamar a atenção de toda a importância deste dom maravilhoso. E hoje também vamos inaugurar a exposição que foi feita por aquele jovem Carlos Acutis, que já é beato e muito em breve será declarado santo, que partiu com 15 anos e que fez este trabalho na sua adolescência para falar aos outros jovens do mistério do corpo e sangue de Cristo. Ele fez por fé todo um trabalho para explicar os milagres que tem havido ao longo da história da salvação na Igreja. E são alguns, não estão aqui todos, mas são alguns, e se houver interesse, outras oportunidades, porque o dia de São Carlos Acutis vai ser em outubro, penso que no mesmo dia de São João Paulo II, dois santos muito importantes do nosso tempo, e também poderemos aumentar outros milagres que houve ao longo da história. Mas para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que pelo mistério pascal do vosso Filho consumaste a obra da salvação humana, fazei que, anunciando neste divino sacramento a morte e a ressurreição de Cristo, sintamos crescer em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Meliquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus inimigos. E Abraão deu a dízima de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus fez
maravilhas, o seu nome é Senhor. Deus fez maravilhas, o seu nome é Senhor. Cantarei ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha proteção. A Ele devo a minha liberdade. Deus fez maravilhas, o seu nome é Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Terra exulta de alegria, louva o teu pastor e guia, com teus hinos tua voz. Quanto possas, quanto ousas, em louvá-lo não repousas, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida, o pão vivo que dá a vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão da verdade, tende de nós piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade e conduzi-nos ao Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar. Então os 12 aproximaram-se e disseram-lhe: manda embora a multidão para ir procurar pousada e alimento às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos num local deserto. Disse-lhe Jesus: dai-lhe vós de comer. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram de facto uns 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: mandai-os sentar por grupos de 50. Assim fizeram e todos sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, e ergueu os olhos ao céu e pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os, deu-os aos discípulos, para eles os distribuírem pela multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, tirada do livro do Gênesis, Melquisedeque ofereceu pão e vinho no Antigo Testamento. Melquisedeque, que vai ao encontro de Abraão, de regresso de um combate, dirigindo uma ação de graças a Deus, oferecendo pão e vinho. E segundo o Salmo 120 e 109, a figura do futuro Messias, sacerdote e rei. Jesus é sacerdote, não era da família dos sacerdotes. Em Israel, os sacerdotes eram por famílias, era a família dos sacerdotes. Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque, que no Antigo Testamento também não era da ordem da família de sacerdotes, porque a hierarquia em Israel era muito bem definida. A família dos sacerdotes, a família dos fariseus, a família dos saduceus, etc. E cada um não ultrapassava a barreira. Portanto, Jesus é da ordem de Melquisedeque, não tem ordem nenhuma. É com o sacerdócio de Deus, filho do Pai. Na sua oferenda, a tradição cristã, a partir de São Cipriano, que é um padre da Igreja, eu tenho falado aqui muitas vezes, que na história da Igreja há a época dos apóstolos e depois, a seguir, há os padres da Igreja. São Cipriano, vem 2 Ciprianos, ao ser Cipriano, grande padre da Igreja, e depois há outro, a quem às vezes, que era um bruxo, era um mago, que se converteu e que até queimou tudo aquilo que tinha escrito antes. Mas, por exemplo, os nossos tempos, e já antes de nós, foram buscar esses escritos, já antes de São Cipriano se ter convertido. Ele próprio tentou queimar tudo aquilo, mas já não era possível, já se tinha multiplicado, e chegou até o nosso tempo, esses disparates todos que nós sabemos. Este São Cipriano é um dos padres da Igreja, um grande escritor, a quem nós sabemos sobre a Eucaristia. E São Cipriano vê um verdadeiro sacrifício, o sacrifício do sacrifício eucarístico. Nós às vezes ficamos ofendidos, parece que ficamos ofendidos, algumas pessoas mais sensíveis. Nós em Portugal, onde é o território de Portugal, quando chegou a fé, éramos bárbaros, éramos gente que sacrificava pessoas humanas. Estava ali um povo muito confuso que via nas serpentes uma referência a Deus, porque todo o paganismo é assim. Uns é meia árvore, outros é isto, é até aquilo, e uma confusão. O nosso povo
via nas serpentes. Os romanos têm escritos a dizer, encontramos um povo lá que adorava as serpentes. E depois foi devagarinho a ação de grandes pastores, de grandes pessoas que nos tornaram aquilo que nós somos hoje, e que parece que às vezes muitos, mas já não é de agora, nos últimos 200 anos, uma tentativa de apagar a fé. E o nosso povo tem sido sempre forte, porque sabemos de onde vimos. Sabemos de onde vimos, nós e todos os povos. Nós não podemos atirar pedras nem pó a ninguém. Nós o povo que estava em Portugal era assim, os espanhóis iguais, os franceses assim, a Alemanha foi São Bonifácio que lá chegou. Portanto, cada povo teve, e é o dom da Eucaristia. São Paulo narra-nos esta leitura no ano 57. Nós sabemos que Cristo partiu no ano 33. Sabemos que o cálculo do ano do nascimento de Jesus foi um monge inglês, a quem nós devemos muito, que fez o cálculo no século VI. Hoje há alguns historiadores e cientistas que dizem que ele que se enganou, enganou-se um bocadinho. Mas isso, o que importa, portanto, fez o cálculo, está definido, e não tem havido grandes polémicas. Não quer dizer que as gerações futuras não ponham em polémica isso, mas a Eucaristia que Paulo fala na segunda leitura é do ano 57, em que Paulo nos fala da sua instituição. É um convívio festivo, mas é muito mais do que uma confraternização. Na verdade, celebrar a Eucaristia, segundo a vontade de Cristo, é participar do seu sacerdócio eterno, e é celebrar a sua morte e celebrá-lo unidos a Ele, em sua memória. Isto é, para que Deus hoje nos salve. É participar da sua vida do ressuscitado, comendo o seu corpo e bebendo o seu sangue. E é isto que São Paulo, na segunda leitura, nos diz. Aquilo que ele sentia já no ano 57. Os cristãos se reuniam para celebrar a sua fé à volta do pão e do vinho, deste sacrifício eterno do Pai. Nunca foi uma dúvida. Claro que tem acontecido ao longo da história muitas heresias, muitos heréticos que têm posto em dúvida, e que hoje é muita gente, e muitos cristãos vão perdendo a fé, pensando que descobriram que as suas dúvidas são únicas. Não, sempre houve, e os cristãos sempre foram lutando e foram se reunindo em épocas difíceis. Eu no outro dia encontrei um escrito que os nossos portugueses, quando iam nas naus para os descobrimentos, às vezes nas naus não ia sacerdote, mas o comandante levava o Santíssimo Sacramento. E havia um lugar no barco onde estava o Santíssimo Sacramento, e nessa altura já, com tantos perigos, e houve alturas em que, e a grande maioria dos nossos portugueses, por exemplo, aqueles que viviam aqui em Kingston, dos Açores, ali com o mar bravíssimo, que sabem bem o que é o mar bravíssimo, a zona de Torreira, a zona da Mortosa, no norte de Portugal, do Bacalhau, aqueles grandes perigos. Nós sabemos que nas naus levava-se num lugar o Santíssimo Sacramento, quando não havia sacerdote, e nas horas de perigo era o Santíssimo Sacramento que se tirava e que se mostrava, e que era a força. No Evangelho, Jesus, com este milagre, é uma catequese. E Jesus, com a multiplicação dos pães, que também tem o Sermão da Montanha, bem-aventurados sereis, que termina, prepara para o grande dom, para o grande milagre, que é o pão e o vinho de Jesus Cristo. E é este dom que nós celebramos com fé, e hoje está muito adormecido, e foi por isso que o nosso querido Carlo Acutis, um menino que partiu, que o Senhor chamou
com 15 anos, uma leucemia, um dos males terríveis do nosso tempo. Ele teria este ano, penso que 33 anos, faria 33 anos de vida este ano. E fez este trabalho de recolha dos milagres do santo, do corpo e sangue de Cristo. O primeiro que se tem memória na história da Igreja é aqueles 4 painéis que estão junto do São Paio, na entrada. Tudo está separado por lugares. Temos aquele primeiro que está ali à entrada da igreja, que está em português e inglês, todos estão em português e inglês, mas estão todos separados. Aqui em Lourdes, temos vários sítios, mas o primeiro lá ao fundo, no ano de 1263, caminhava para Roma um sacerdote de nome Pedro, originário de Praga, não é de Braga, Portugal, é Praga, República Checa, hoje. Segundo a tradição, encontrando-se muito tentado na sua crença, era o sacerdote, mas estava com a sua fé muito abalada, na presença real de Cristo e na hóstia consagrada. Fazia uma peregrinação para revigorar a sua fé, pois sua identidade sacerdotal estava em jogo naquele atormentado período da sua vida. Tinha perdido completamente a fé na Eucaristia. Ao aproximar-se de uma terra chamada Bolsena, que é, como digo, um milagre que está naqueles 4 painéis lá ao fundo, ao pé do São Pai, que é uma cidade, Bolsena, decidiu entrar na cidade para prostrar-se diante do túmulo de Santa Cristina, mártir dos primeiros séculos do cristianismo, da qual era muito devoto, e ali celebrar a Eucaristia, mas em honra à Santa Cristina, porque não tinha fé, tinha perdido a fé. Durante a missa, voltou-lhe à mente a dúvida atroz que o atormentava, e ele pediu com insistência a intercessão de Santa, a fim de conseguir aquela mesma fortaleza na fé que a fez a ela, Cristina, enfrentar o martírio. No momento da consagração, tendo a hóstia nas suas mãos, pronunciou as palavras rituais: "Isto é o meu corpo." Imediatamente ocorreu um milagre. A hóstia tomou uma tonalidade avermelhada e começou a gotejar sangue, o qual caiu copiosamente sobre o corporal. Os fiéis presentes também puderam contemplar o acontecimento e, estupefactos, comentavam com vivacidade a característica que é característica daquela região. Nós sabemos que os italianos são muito alegres e muito espontâneos, e, portanto, começaram a festejar logo, vivamente, aquele acontecimento. Como prosseguir a celebração depois desta impressionante manifestação divina? Faltou ânimo ao sacerdote. Tomado de imensa alegria e ao mesmo tempo de grande comoção, interrompeu a missa, envolveu no corporal as espécies eucarísticas e dirigiu-se à sacristia. Sua torturante dúvida estava desfeita. Sentia a alma cheia de fé na presença real de Cristo, na Eucaristia, e o coração transbordante de gratidão a Deus e à Santa Intercessora. Passados os momentos iniciais de forte emoção, decidiu ele sem demora de comunicar o milagre ao Papa Urbano IV, que então residia temporariamente na vizinha cidade de Orvieto. Desejava também confessar ao vigário de Cristo seu pecado de dúvida e pedir-lhe a absolvição. Portanto, como digo, este milagre de Bolsena, que é o primeiro que se tem conhecimento, portanto, no século XIII, nós na história, os séculos XIII e XIV, consideram-se os séculos da escuridão, muito escuros, muito confusos, mas os nossos talvez ainda sejam mais. Mas todos os períodos da história tem havido grandes dificuldades, e neste tempo eram tempos muito difíceis. Como digo, cada painel, e convidamos quem está em casa a vir,
o que está aqui exposto é aquilo que nos deixou Carlo Acutis, um menino que fez esta recolha de todos os milagres eucarísticos. Temos o milagre de Santarém, que está na capela, junto da Divina Misericórdia. Temos aqui em Lourdes, temos Guadalupe. Em Espanha, agora não me recordo o nome, peço desculpa, mas vós podeis consultar, está lá naquela parede ao fundo. Os soldados, um dos soldados, porque Espanha tem muito mais do que nós portugueses. A Espanha tem tido na sua história grandes momentos de violência uns com os outros. Guerras, a guerra civil, ainda no século XX houve a guerra civil. E um dos soldados deitou abaixo o pão do Eucarístico, pisou e a bota fez três buracos na hóstia, e desses buracos começaram a sair sangue. Isto em Espanha. E nós cristãos temos que falar destes dons, do dom e dos milagres que Jesus tem feito ao longo dos seus tempos, de todos os tempos, para nos mostrar o valor da Eucaristia. O grande dom é o centro, apesar de nós cristãos, os católicos, nunca termos fugido da Eucaristia, do dom da Eucaristia, da comunhão, tem sido sempre uma constante na nossa história, com momentos muito difíceis, com proibições. Eu, nos meus primeiros anos de sacerdote, que às vezes digo-vos aqui, fui capelão militar e tinha 2 paróquias. Uma das minhas paróquias, na República, em Portugal, tentou-se fechar muitas igrejas. A devoção do Espírito Santo, por exemplo, ganhou muita força nos Açores por causa de leis que vieram da República. E aquela paróquia de Santa Clara de Alcravela, que era assim que se chamava, Santa Clara, aquela Clarissa, Santa Clara de Coimbra, de quem a nossa Rainha Isabel, a Rainha de Portugal, era muito devota, de Santa Clara, uma inspiradora. Aqueles conventos em Coimbra são de Santa Clara, amiga de São Francisco de Assis, da mesma cidade de Assis. E essa paróquia foi cercada com as tropas republicanas. Santa Clara de Alcravela foi cercada com as tropas para fecharem a igreja, porque andavam a fechar aqui e acolá. E o povo meteu-se dentro da igreja, diante do Santíssimo Sacramento, a cantar. E os militares cansaram-se de esperar que acabasse a oração, nunca mais acabava a oração, e eles precisavam de ir almoçar, porque deviam estar muito cansados. Foram-se embora e a igreja nunca se fechou. E nós somos filhos deste povo valente. É por isso que eu, às vezes, quando vejo aí com tão pouco a vacilar a questão da devoção do Espírito Santo dos Açores, além de todos os sentidos, ainda mais a força. Porque eu sei, a minha zona em Portugal, na República, até a República havia a festa do Espírito Santo. Que o povo se juntava e celebrava, era o boldo, que celebrava e os Açores manteve. E agora, aqui na imigração, às vezes vejo a fé diminuir, a ação do Espírito Santo, a ação da fé, a ação da força que nos anima. Olhemos para este miúdo que está no céu, Carlos Acutis, que teve a coragem de nos dar força e nos iluminar um pouco o nosso caminho nesta fé à Eucaristia, esta recolha. Eu penso que os nossos tempos estão a precisar de um abanão. Nós precisamos de invocar a Deus um abanão, porque nós estamos a perder a fé na Eucaristia. E dizemos às vezes disparates muito grandes, mas por influência, às vezes nem somos bem responsáveis, não temos bem consciência daquilo que estamos a dizer,
mas que o Senhor nos anime e nos dê força. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e no céu do Pai e do Filho, e do Pai e do Filho é adorado e glorificado. Ele falou dos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, confesso o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida plena que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Cristo Senhor, pão vivo descido do céu, hóspede invisível do nosso banquete, e digamos, iluminados pela fé: Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, sacerdote único do Altíssimo, ensine a Igreja a celebrar a ceia pascal, oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, pão vivo que desceu do céu, seja o alimento dos seus discípulos, oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, médico celeste e remédio imortal, cure os doentes e dê esperança aos pecadores, oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, verdadeiro Rei da paz e da justiça, extingua as guerras e ensine ao mundo seu amor, oremos, irmãos. Pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, que prometeu ficar conosco para sempre, nos leve um dia a participar na sua glória, oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ao celebrarmos o memorial da nossa salvação, humildemente vos pedimos, Senhor, que este sacramento de amor seja para todos nós sinal de unidade e vínculo da caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos na sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece, e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, pais e irmãos de Jaime Pacheco, Helena Viveiros, Carmen da Silva, Manuel Silva, Arlindo, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ato de fé. Eu creio firmemente que há um só Deus, em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Creio que o Filho de Deus, que se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e ao terceiro dia ressuscitou. Creio em tudo que mais crê, ensina a Igreja Católica Apostólica Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou. Nestas crenças, quero viver e morrer. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Deixa estar. Santos anjos e arcanjos, vinde em nossa companhia, vinde a orar a divina. Estar aí. Sacramentado, viva Viva Jesus, Pai adorado, viva Jesus.
Vós sois o pão que desceu do céu para dar a vida ao mundo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos, vos pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. E cada um que esteja em casa, concentre-se para pedir a graça ao Senhor Eucarístico. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome da Maria Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Senhor, dai-nos sacerdotes. Senhor, dai-nos santos sacerdotes. Senhor, dai-nos santos. Pai nosso, Viverá
E agora, pedindo mais a vossa compreensão, partindo da adoração do Santíssimo Sacramento, vamos fazer a bênção desta exposição e para que ela produza muitas graças e muitas interrogações, em primeiro lugar, no nosso coração e na nossa mente, de todos aqueles que estamos em casa. Esta exposição estará aberta até o dia 26 até de domingo, que vem a 8 dias, todos os dias, das 9 ao meio-dia e das 4 às 7. Portanto, estará todos os dias aberta. Se houver pessoas que estejam voluntárias, tenham uma hora num dia para estar aqui, porque não sabemos se vem gente, se não vem gente para ver a exposição. Como digo, todos os casos estão separados, e em inglês e português, os casos. Agradeço a quem colaborou nisto, o Tosé Mendes, que não pode estar connosco, que está a trabalhar, mas que foi um grande devoto e um grande difusor desta exposição. A ideia foi dele, eu aceitei, já andava há muito tempo, mas estas coisas têm que também partir do povo, e agradeço todos os gastos porque esta maneira de fotografar e sobretudo o material não é simples, não é fácil, não é barato. Agora vamos fazer a bênção. Também está lá ao fundo uma placa que tem um papel que vamos tirar. Eu peço ao Sr. José Meireles que esteja lá para tirar, porque foi um daqueles que trabalhou aqui, representa todos aqueles que trabalharam, que tem lá o ano 2020-2021, foi quando foi feita a renovação da nossa capela, e é uma data muito importante porque é a data da pandemia. Também no verão, esperemos, estão 2 árvores plantadas lá atrás, também vai ser lá posta uma placa em cada uma delas, a mencionar a pandemia e o ano 2021, que foi quando elas foram plantadas, e que o Senhor as abençoe, que sejam um testemunho no futuro. Portanto, ficará uma placazinha em frente delas, mas no verão, esperemos que em julho possamos fazer, até porque os nossos irmãos combatentes queriam estar connosco no próximo domingo, aqui na nossa comunidade, mas como é o dia do pai, nós enviamos um abraço a todos os pais, não estarão, mas vamos ver em julho se eles estarão aqui connosco, e nesse dia vamos pôr aquela placa e benzê-la a assinalar para o futuro o ano da pandemia. Portanto, e aquela placa que está à porta da capela, sobretudo olhar, agradecendo a todos aqueles que trabalharam, colaboraram, porque foi muita generosidade, como sempre, aqui na nossa igreja, muitas doações, muito amor, muito sacrifício. Foi tudo pensado por aqueles que trabalharam, mesmo o desenho. Não houve grandes, temos aqui 2 engenheiros, mas não houve grandes planos de engenharia, foi com muita simplicidade e, sobretudo, uma questão de fé. Vamos então invocar a graça do Santíssimo Sacramento para esta exposição, que ela produza frutos, e Carlos Acutis olhe para os nossos jovens, olhe para as nossas crianças, porque ele, antes de partir, foi para ele que trabalhou. Como digo, o primeiro não vamos começar por lá, temos aqui vários milagres, há muito mais, a recolha é muito grande. Isto é um pequeno exemplo do trabalho que ele fez. Isto é um trabalho de um santo, isto é um trabalho, a recolha de um santo que está na internet. Vamos então invocar as graças de Deus para esta bênção. Deus eterno, que não deixais de atender com amor do Pai às necessidades de todos os homens, derramai a abundância da vossa bênção sobre estas imagens, santificai com a vossa graça todos aqueles que vão olhar para elas, e sobretudo aqueles que a partir dela vão consultar na internet o trabalho que o Carlo Acutis fez, o beato Carlo Acutis fez, para que, seguindo fielmente os vossos mandamentos, deem fruto de boas obras durante o tempo da vida presente e cheguem um dia à sua morada do céu.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E agora convido a irmos devagarinho até para o hall de entrada, quem lá couber, na capela, para descerrarmos, vamos benzer os painéis e depois descerrarmos aquela placa como sinal e sobretudo tudo aquilo que nós sofremos com esta pandemia. Aquela data significa um pouco isso. Bendito